Então, minha gente, vou continuar os vídeos aqui. Namastê. É do livro As Sete Leis Espirituais, do Deepak Chopra, esse grande mestre indiano e médico também. E a lei do mínimo esforço, vou falar um pouquinho sobre ela aqui. Eu já tinha introduzido alguma coisa. E saiba de uma coisa. Primeira coisa que nós temos que saber que o universo, a mente, o universo é mental, nós temos o universo, a mente universal e o mundo material. Então os três têm que estar em harmonia, em alinhamento cósmico com você aqui agora, com o seu espírito. Sabe que você está dentro da lei de potencialidade pura, que você é um ser divino, que isso tudo é a manifestação dele, por isso nós estamos aqui. Então a lei do mínimo esforço, eu vou encontrar alguma coisa aqui, vou ler apenas um trecho aqui dessa lei. Por exemplo, a inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. Então eu tenho que ficar atento com essa, não tem ansiedade nenhuma. E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente, entendeu? Então, é a quarta lei espiritual do sucesso, é a lei do mínimo esforço. Só vou ler uma introdução aqui para a gente concluir esse assunto nesse vídeo aqui. Então, esta lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade e sem nenhuma ansiedade. Este é o princípio da mínima ação, da não resistência. Eu tinha falado da não resistência. Se você observar a natureza, verá que ela ela despende o mínimo esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. O peixe não tenta nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para desabrochar, apenas o fazem. Os pássaros não tentam voar, apenas voam. Esta é a sua natureza intrínseca. Isso aí é o Tao. Tao é o equilíbrio entre Yin e Yang. Então eu vou pegar uns pontos importantes aqui, que já vou direto aqui, ó. No Veda, conjunto de textos sagrados que constitui o fundamento da tradição religiosa e filosófica da Índia, esse princípio é conhecido como o princípio da economia de esforço ou do faça menos e realize mais. Você atinge o estado em que não faz nada e realiza tudo. Então aí dá para você ter uma ideia do que é aquilo que eu tinha falado antes. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca exercer o poder, o controle e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Eu já tinha falado isso. Quando busca dinheiro e poder, movido pelo egoísmo, desperdiça energia, perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do momento. Quando busca dinheiro somente para uso próprio, interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Isso é egoísmo, né? Isso aí é a questão do ego, que conforme eu falei antes, se deixar o ego na frente, ele vai fazer você desperdiçar muita energia. Então, tem que buscar as coisas com inteligência e sabedoria, saber fazer a coisa dentro da lei do mínimo esforço, tendo a inteligência de agir conforme o Tao, o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Mas, ao contrário disso, quando os seus atos são motivados pelo amor, não há perda de energia. Então, tudo que é feito com amor, com alegria, com harmonia, não há perda de energia. Ok? Então, vamos mais uma coisa aqui. A lei do mínimo esforço possui 3 componentes básicos, 3 coisas que você pode fazer para pôr em prática. O princípio, faça pouco, realize muito. É aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar as pessoas, situações, circunstâncias e fatos
da maneira como se apresenta. Isso é muito difícil, tá? Porque na nossa família, muitas vezes estão acontecendo fatos, circunstâncias, conflitos, e às vezes, muitas das vezes, os nossos entes queridos, muitos estão precisando de ajuda. Infelizmente, o nosso ego toma a frente, o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, e não nos deixam a gente fazer a coisa que tem que ser feito, mesmo que seja pela lei do mínimo esforço. Faça menos, realize mais. Isso é muita inteligência, muita sabedoria, onde você pode agir de uma forma, através de uma aceitação no seu íntimo. Em primeiro lugar, vencer a si mesmo, vencer tudo aquilo que tem de resistência dentro de você, que inibe você, de deixar você fazer aquilo que tem que ser feito na hora certa, no momento certo. Entendeu? Então, os maiores desafios que o ser humano tem que enfrentar não são os de fora, são os de dentro dele primeiro. Então você tem que ter uma aceitação básica, uma aceitação suprema, inteligente. E ela só é conseguida quando você busca a lei da potencialidade pura e busca o seu ser interno, aquele que criou tudo isso, que te moveu para tudo isso. Então, aí continuando, isso significa entender que este momento é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Este momento, o que você está vivendo exatamente agora, preste atenção nisso. É o ápice de todos os que você experimentou no passado, é uma síntese. Tudo que nós estamos vivenciando agora é uma síntese, é o ápice de tudo aquilo que você já foi no passado, que você já vivenciou no passado. É como catalisador, que catalisou todas as suas negatividades, todas as suas resistências, todos os seus karmas, todos os seus efeitos, e estão sintetizados agora, e você precisa, pela lei do karma, causa e efeito, resolvê-los agora, pagar agora. Porque o universo não deixa passar uma vírgula sequer, tem que pagar tudo, aqui, agora. Então é preferível você ter consciência disso agora, e já tomar compreensão, e aceitar tudo isso. Então, este momento é assim porque todo o universo é assim. Então, minha gente, não vou esticar muito não. Segundo, isso nos leva ao segundo componente da lei do mínimo esforço, que é a responsabilidade, também já falei. O que significa responsabilidade? Responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo. É você não ficar queixando de nada, não ficar culpando ninguém. Ah, não vou fazer isso por causa disso. Ah, não vou fazer aquilo porque fulano está lá, eu não gosto dele. Ah, não vou na festa tal porque, entendeu? Porque fulano está lá. É culpando os outros. Ah, não, a culpa é dele, ele que fez isso. Não, ele é que é o culpado, entendeu? Então você tem que ter responsabilidade disso. E olha só, aceitando a circunstância, o fato, o problema, como se apresenta no momento, a responsabilidade passa a ser a capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação, como ela se apresenta no momento. Todos os problemas, gente, contêm em si a semente da oportunidade. Então, todo problema que você está vivenciando, está experienciando, que está acontecendo, é um momento para você transformar aquilo ali, é uma oportunidade para você transformar e você mudar o seu karma, mudar a sua situação de vida, a sua resposta de vida, mudar as suas circunstâncias, os fatos, e você evoluir, você crescer. Não é ficar reclamando, queixando isso, culpando, não é isso não. Então a responsabilidade é fundamental nesse sentido. Ela passa a ser a capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação, como ela se apresenta no momento. Todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. Vamos para outra agora, vamos para outra. Terceiro componente, da lei do mínimo esforço, é a indefensibilidade. O que é isso? Indefensibilidade. Fundamental sua percepção da indefensibilidade, ou seja, desarmar seu espírito. Preste atenção nisso. Desarmar seu espírito significa abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros de seus pontos de vista. Então é muito comum isso, a gente vê as pessoas na religiosidade defendendo seus conceitos, defendendo as suas opiniões,
a todo custo. Está aí as guerras aí, ó. Nós estamos vivenciando agora aí, ó, prestes a sair uma terceira guerra mundial. Por falta de amor, por falta de compreensão, de responsabilidade, de aceitação. O ser humano está lutando desde que o mundo é mundo até hoje. Isso não mudou. Continua a mesma coisa. As pessoas estão lutando, guerreando umas com as outras. Então esse negócio de convencer, tentar convencer e persuadir, que as religiões muitos fazem isso, para ganhar dinheiro, está aí o ser humano sofrendo pela lei de causa e efeito, e gera a lei karma também. Então, os outros, se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do tempo defendendo seus pontos de vista. Então a pessoa não abre mão, não aceita a opinião do outro. Luta, resiste, não consegue se enquadrar, entender a lei do mínimo esforço. Por isso, o tal equilíbrio, gente, é a sabedoria profunda, onde os mestres zen, os taoístas, estão na frente, já sabe disso há muito tempo. Todo mundo entende a natureza, até o próprio filósofo. Tem um filósofo, não sei se era Platão ou Plotino, que falou que nós não tem como pular no rio 2 vezes. Se eu não estiver enganado, isso foi Plotino. Então é uma sabedoria imensa, porque a primeira vez que você pulou já passou. Então viver o momento presente é fundamental para entender tudo isso. Então essa lei indefensibilidade é não tentar mudar nada, aceitar as coisas como elas são. Não defender nem seus pontos de vista e nem os dos outros. Se você simplesmente desistir da necessidade de defender sempre seus pontos de vista, ganha na desistência acesso a imensas quantidades de energia anteriormente desperdiçada, porque foi desperdiçada, porque quando o ego entra, ele luta, ele combate, ele quer defender seu ponto de vista, mas quando você entende que essa lei, indefensibilidade, ela é um propósito, vai te levar a um propósito maior, você consegue neutralizar muito e cai na lei do mínimo esforço e você ganha uma soma de muita energia. Então, quando você passa o tempo defendendo suas posições, culpando os outros e não aceitando render-se ao momento determinado, sua vida se transforma num embate de resistência. Então, aquilo é de você vivenciar o momento presente, você aceitar as coisas como elas são e não resistir a nada. Você está sempre na indefensibilidade. O nome difícil. Então, gente, desista de uma vez por todas de defender intransigentemente seus pontos de vista. Quando você adota esse comportamento, evita o surgimento de discussões, brigas, conflitos. Se agir dessa forma, parar de brigar e de resistir, experimentará plenamente o momento presente, que eu já tinha falado, que é uma dádiva. Então, deixa eu ver aqui para a gente fechar esse assunto. A aplicação da lei do mínimo esforço é praticar a aceitação, dizendo, hoje aceitarei as pessoas, situações, circunstâncias, faço como eles se manifestam. Segundo, aceitando as coisas como elas são, assumir a responsabilidade pela situação e por todos os fatos que é considerado problemático. Ter bem claro que assumir a responsabilidade é não culpar alguém ou alguma coisa por sua situação e ter oportunidade de que a consciência das oportunidades vai lhe permitir olhar para o momento problemático e transformá-lo em imenso benefício. E para fechar aqui, terceira, fundamentar sua percepção hoje na indefensibilidade, desistir da necessidade de defender seus pontos de vista e de convencer e persuadir os outros e persuadir os outros a aceitá-los, permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se prender a qualquer um deles, ok? Então isso aqui é a lei do mínimo esforço, a 4ª lei, ok, desse livro, e que todos tenham uma ótima compreensão, reflitam, contemplem. É muito importante saber tudo isso, que a lei do mínimo esforço possa ajudar vocês a transformar vossas vidas. Namastê, fica com Deus, muita luz e muita paz, e um ótimo domingo.